pessoal, no vídeo de hoje iremos desenvolver um algoritmo em Portugal usando a aplicação Visual G com base no fluxograma já desenvolvido pelo Tiago no vídeo anterior. Para que vocês entendam melhor esse algoritmo, estaremos disponibilizando o link do vídeo na descrição. Então, vamos começar a desenvolver o algoritmo. Vou colocar aqui a variável cont. Vai servir para exibir o número do funcionário na tela. Por isso vai começar em 1. As demais variáveis que serão para armazenar os valores vão começar em 0. Vamos colocar o total homem, zero, total mulher, que vai armazenar o número de mulheres, essas variáveis vão ser variáveis do tipo inteiro. Então, por isso, vamos colocar todas na mesma linha. Agora, o total mulher são variáveis do tipo inteiro. Também temos que colocar as variáveis que receberão o número de peças. Todas elas servirão para imprimir o número no final, o número total. Agora iremos criar duas variáveis que receberão dados do tipo caractere, sendo elas a variável sexo e a variável resposta. Essas variáveis irão servir para armazenar os dados do funcionário. Por exemplo, a resposta será no final do teste, do repita, que no caso seria o do while. Isto é, o do while na linguagem C. Agora, a variável real, onde o usuário vai informar o salário mínimo, e essa variável salário, que vai mostrar o salário final do funcionário. Agora, a folha de pagamento, e a média de homens, que é a quantidade de homens. Agora nós iremos declarar a variável média mulheres, que será a média do número de peças produzidas por elas. Essas variáveis serão do tipo real. Opa, faltou S aqui. Como essas variáveis irão armazenar dados, o certo é elas começarem com 0. Por isso nós iremos dedicar 0 a cada variável dessa.
Agora a variável total peça mulher. A variável folha de pagamento. Que também recebe o 0. E o total de peças. Agora nós iremos colocar a função escreva, que exibirá na tela a seguinte mensagem: informe o salário mínimo. O usuário vai informar o salário mínimo. Ele vai digitar isso no teclado e iremos colocar um leia para capturar o que o usuário está digitando. Bom, nós verificamos o que seria melhor, qual a sintaxe que seria melhor para nós utilizarmos para fazer esse algoritmo. E nós vimos que a melhor maneira seria o repita. Então nós iremos usar ele. Repita. E a função escreval, que vai escrever o funcionário depois iremos colocar o count, que é aquela variável que nós declaramos um pouco ali para cima, que para informar o número de funcionário. No caso, quando ele começar, vai começar o count 1, vai aparecer funcionário e o contador aqui, que vai começar em 1. Depois eu escrevo. O L no final é para que eu escreva na linha de baixo. Vamos colocar outra mensagem aqui também. Informe o sexo. Vamos colocar essa mensagem para mostrar quais as opções que o usuário deve digitar. No caso, nós temos masculino. Agora o F de feminino. E iremos ler. Vamos armazenar na variável sexo. Bom, agora um enquanto aqui, porque se o usuário informar um tipo de dado que seja inválido, ele vai repetir até que o usuário informe o dado correto. Por isso, se o sexo diferente de M e sexo diferente de F, faça. Vamos colocar no escreva. Ou seja, se o usuário digitar informar um dado que seja diferente de M ou F, que são as opções válidas, nós iremos colocar essa opção aqui. Informe
para avisar o usuário apenas com M ou F. Mais um. E o que significa o M ou F. Para que o usuário esteja ciente do erro dele. Masculino ou F para feminino. Esses dois pontos são mais para a estética do algoritmo. Iremos ler de novo. Vamos colocar um fim enquanto. E um escreva aqui para que o usuário informe o número de peças fabricadas no mês. Que no caso seria o número, a quantidade de peças que ele fabricou no mês. Então, peças fabricadas no mês. Vamos colocar um layer e armazenar na variável peças. Bom, como vocês já devem ter visto no vídeo anterior, os usuários são divididos por classes, os funcionários. Então, vamos colocar uma condição se as peças, variável peças, for menor ou igual a 30, então o salário mínimo, a variável salário, recebe salário mínimo. Ou seja, a quantidade de dados que estiverem armazenados no salário mínimo passará a valer também para o salário. Vamos colocar o contador aqui para armazenar mais um. Porque quando fizer o looping, o próximo usuário a aparecer na tela vai ser o usuário 2. Porque no início nós tínhamos dedicado a variável count recebendo 1. Agora, armazenando mais 1, a variável count vai passar a valer 2. Vamos colocar outra condição aqui. Igual a M. Ou, se essas variáveis forem igual a M minúsculo ou M maiúsculo, então o usuário pode optar tanto por escrever o caractere com a letra minúscula quanto maiúscula. Total, a variável total de peças, total homem, perdão, recebe total homem mais 1.
essa variável ela vai imprimir a quantidade de homens que trabalham naquela empresa. Por isso, como tínhamos dedicado ela com 0, quando somar o 1 aqui, ela vai passar a valer 1. Agora, o total peças homens. Que vai, como já diz o próprio nome, vai armazenar o número total de peças fabricadas pelos homens naquela empresa. Mais as peças. Por que mais as peças? Porque quando o usuário informar aqui em cima o número de peças que ele fabricou no mês, ela vai somar com o número total de peças. Bom, vamos colocar outra aqui, senão. Vamos colocar senão porque o usuário pode digitar o sexo feminino. Então, se ele digitar o sexo feminino, o total vai ser na variável mulher, que vai receber total mulher mais 1. Essa variável vai armazenar a quantidade de mulheres naquela empresa e a quantidade de peças nesta outra variável aqui. Total peças mulher mais peças. E agora um fim C. Para dar a finalização bom, essas primeiras condições que nós fizemos aqui trata-se da primeira classe, que produz uma estimativa aqui, a quantia estimada de peças de 30 ou menor que 30. Agora nós iremos fazer o da segunda classe. O da segunda classe, então, produz maior que 30 e menor ou igual a 35. Temos depois da terceira classe, que produzirá maior que 35 peças. Essa é a estimativa. Essas três classes também têm uma diferença no salário. No caso, a primeira classe, nós colocamos aqui, ela recebe o salário mínimo pela estimativa de peças. E agora, quantia estimada. Vamos para a segunda classe. Se o usuário informar uma quantia maior que 35 peças, maior que 30, né? Que é a segunda classe, e menor que 36, então ele vai fazer parte da segunda classe e vai ter uma diferença no salário dele. Então, o salário desse funcionário recebe salário. A variável salário recebe o salário mínimo mais 0,3%
Então iremos, já que é por cento, colocaremos 0,3 vezes salário mínimo. Tem outras maneiras de fazer também a porcentagem, mas nós iremos escrever dessa maneira. Salário mínimo dividido por 100 vezes a variável peças. Menos 30. Conte, variável conte recebe conte mais 1. Que no caso, como nós explicamos acima, conte seria daí o número do funcionário que vai aparecer na tela. Por exemplo, depois que aparecer funcionário 1, depois aparece o funcionário 2 e assim sucessivamente. Bom, como essa parte é igual, e nós já explicamos acima, nós iremos copiar e colar ela. Vamos copiar o conte até no conte e colar aqui. Agora, na terceira classe. Essa é a classe que tem uma estimativa de fabricar acima de 35 peças, que também tem uma diferença no salário. Então, por isso nós iremos colocar C, condição C, peças maior que 35. Então, o salário, a variável salário, recebe salário mínimo. Lembrando que essas contas estão sendo todas, na diferença de salários, estão sendo todas feitas com base no salário mínimo. Agora no caso será 0,5%. Então iremos continuar do mesmo modo que nós fizemos ali acima, que era 0,3%, nós fizemos daquela maneira. Agora nós iremos fazer da mesma maneira, só mudando o 0,3 para 0,5 dividido por 100 vezes peça menos 30. A outra parte também é igual, então por isso nós iremos copiar, porque nós já explicamos. Bom, agora vamos colocar a variável folha de pagamento. Recebe folha de pagamento mais salário. Bom, esse comando aqui é para a folha de pagamento vai receber todos os salários que no final nós iremos exibir para o usuário. Agora o total de peças, que faz o controle de todas as peças, ou seja, no final também nós iremos exibir essa variável para mostrar todas as peças que foram produzidas. Então por isso total peças recebe total peças mais peças. Vamos colocar uma função escreva perguntando se o usuário quer inserir mais um funcionário. Então deseja inserir
mais algum funcionário. Então, e vamos dar essas opções, mostrar as opções aqui na frente, mostrando o que cada uma significa. O ES, então significa o sim, ou o N para o não. Agora leia para ler o que o usuário vai digitar. Iremos armazenar na variável resposta. Agora teremos aqui o enquanto. Se o usuário digitar errado, para mostrar o erro do usuário, nós iremos colocar aqui um enquanto. Enquanto resposta for diferente de S, ou seja, for diferente das opções válidas, que são S ou N, e resposta diferente de N, faça. Por isso nós colocamos o operador lógico E. Iremos colocar aqui um escreva. Dizendo que é para o usuário informar apenas as opções válidas. Por isso nós iremos colocar informe a opção apenas com S ou N, caso o usuário digite errado ou não entenda. Escreval. Mais outro. Deseja inserir mais algum funcionário. Essa opção, caso o usuário deseja inserir mais algum funcionário, ele deve responder com seguinte resposta: sim ou não. É a mesma que nós perguntamos ali em cima. Por isso nós estamos repetindo, porque se o usuário errar, nós temos que repetir e perguntar novamente para ele. Vamos armazenar na variável resposta. Por isso colocamos um leia. Agora um fim enquanto. Esse fim enquanto é para finalizar o enquanto que nós abrimos ali em cima, para economizar processamento. E agora o até. O até é para fechar o repita, que está aqui em cima. Então, como o repita, ele executa isso daqui pelo menos uma vez. Por isso, ele faz o teste no final. Então, iremos colocar aqui o até, porque terminamos o repita. Até a resposta desse usuário for N, que no caso seria não. Se o N for a resposta para a pergunta acima, deseja inserir mais algum funcionário, caso ele digite não, o programa será finalizado. Por isso, o nosso até vai finalizar com o N, que é o N de não. Resposta. Então, se a variável resposta for igual a N minúsculo ou o N maiúsculo, né? Temos essas duas possibilidades. Faz, fim, repita. Opa, não tem esse face aqui. Fim, repita. Pronto, finalizamos agora o repita.
Bom, antes de finalizar o programa, nós iremos colocar algumas condições que serão para se no caso o número total de peças fabricadas por homem e por mulher der zero, para que não deixe erro na hora da divisão. Então, se a variável total peça homem igual a zero, ou total, ou a variável total homem igual a zero, então iremos executar essa linhazinha de comando aqui, que no caso será média de homens recebe zero, senão a variável média homens recebe o total peça homem dividido por total homem e um fim C. Bom, essa linhazinha de comando que nós colocamos aqui, média homens, é a média do controle de produção de homens, que será então o total de peças dividido pelo total de homens. Então é a média de peças fabricadas por homens, por isso média homens. Agora nós iremos fazer a média das mulheres, que no caso será C total, então iremos colocar a variável que armazena o total de peças da mulher, que é essa variável aqui, total peça mulher. Se ela recebe zero, ou o total de mulher, que é a quantidade de mulher, é basicamente a mesma variável para os homens. Se ela recebe zero, então média de mulheres recebe zero. Esse aqui é para não dar erro na hora da divisão, certo? Por isso nós colocamos aqui que a média de mulheres é zero. Porque na hora que eles for fazer a média de peças fabricadas pelas mulheres e a divisão for executada por zero, vai dar erro. Por isso nós já dedicamos a média de mulheres como zero. Bom, se não der zero, vamos fazer a execução normal. Será a média mulheres, a variável média mulheres recebe o total peça, a variável total peça mulher, que é a quantidade total de peças fabricadas pelas mulheres dividido pelo total de mulher, pela variável total mulher, que é o número total de mulheres. Agora o fim C, para finalizar o C. E agora que nós já fizemos todas as principais execuções, vamos exibir os dados finais para o usuário. Então por isso nós iremos ter por volta aí de 4 funções escreva. Vamos colocar escreval, que é para imprimir
abaixo o total da folha de pagamento mensal, certo? Vamos colocar aqui em reais, e a variável folha de pagamento. Bom, essa folha de pagamento é o número total do salário, certo? Que é uma das principais aqui que o usuário quer que nós informamos para eles. Então, por isso, iremos informar folha de pagamento. Agora, o total de peças fabricadas mensais, mensal, está armazenado na variável total peças. Mais um escreval. Agora, a média de peças fabricadas por homens. Fabricadas por homens, que está armazenado na variável média homens. Agora, por fim, iremos exibir a média de peças fabricadas por mulheres, que está armazenado na variável média mulheres. Por fim, iremos testar esse algoritmo para ver como funciona a execução dele. Bom, nós explicamos então cada condição aqui, porque nós criamos essas condições enquanto, repita, e as condições se foram divididas em classe. Bom, agora nós iremos fazer uma revisão no algoritmo. Opa! Aqui esqueci de colocar um M. Salário mínimo. Pronto, agora nós iremos fazer a execução do algoritmo. Bom, antes de continuar, nós iremos dar uma revisada no algoritmo. Esse aqui eu vou fazer diferente. Vou colocar ele para multiplicar depois. Neste outro também. Tirar esse S. Pronto. Agora vamos executar o algoritmo. Vamos colocar o salário mínimo, que está por volta de R$ 788. Vamos informar masculino. Peças fabricadas, como iremos testar da primeira classe, deve ser menor ou igual a 30. Então, 20 peças. Vamos colocar o S, simbolizando sim para imprimir outro funcionário. Aqui, como nós podemos ver, mudou de 1 para 2. Essa é aquela variável cont. Nós mostramos que no looping, como ela valia 1, agora somou mais 1,
que passa a valer 2. Vamos testar aquela condição enquanto. Se o usuário digitar errado, vamos colocar X. Então, como podemos ver, apareceu mostrando para o usuário quais são os dados válidos, que são M ou F. Agora vamos informar o correto. F. Número de peças fabricadas no mês. Testaremos a classe 2, que deve ser maior que 30 e menor ou igual a 35. Então, 33 peças. Vamos testar também a outra condição deste aí, se deseja inserir mais algum funcionário, colocaremos um exemplo aqui J. Então ele diz para o usuário quais são os dados válidos novamente. Ele informa que são S ou N. Então colocaremos 5. Vamos informar masculino e testaremos a classe 3, que deve ser maior que 35. Então 41. Não. Quando colocarmos o não, vai finalizar e imprimir todos os dados que foram recebidos e calculados. Como podemos ver, total de peças fabricadas mensal, total da folha de pagamento mensal, média de peças fabricadas por mulheres, média de peças fabricadas por homens. Agora não perca o próximo vídeo com o Hugo Jonathan, que fará o código em linguagem C. E até a próxima!